Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Vamos dar início ao nosso estudo bíblico. Estamos falando sobre o livro A Obra de Cristo, de Sproul hoje. Estamos no último capítulo desse livro e ele vai falar do retorno de Cristo. A obra de Cristo ela ainda não acabou. Jesus ele ainda vai voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Eu queria convidar você nesse momento a gente fazer uma oração, orarmos ao Senhor, curva a sua cabeça e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos orar a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aqui estamos diante do Senhor. Queremos agradecer pela Tua bondade, agradecer pelo Teu cuidado, agradecer porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Agradecer pela Tua obra, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, que por conta de tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, o Senhor ainda vai voltar para nos buscar. Por conta de tudo isso, nós temos a salvação, nós temos esperança e nós iremos eternamente estar com o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua nos abençoando, nos abençoa nesse estudo, que possamos aprender um pouco mais com o Teu servo aqui, Sproul, que escreveu esse livro, que possamos aprender, Senhor, e que esse ensinamento, esse aprendizado, possa render glórias ao Senhor através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Então, irmãos, por mais que Jesus ele tenha completado sua obra aqui na terra, ele ainda vai fazer alguma coisa. Na verdade, ele já está lá, nós falamos isso um pouco, nós falamos que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, ele está lá intercedendo por nós, à direita de Deus Pai, com todo poder e glória. Mas ele ainda vai fazer mais, ele vai nos buscar, ele vem buscar a sua igreja. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Antes de falar isso, antes de lermos, eu gostaria de falar que quando a gente entende sobre o retorno, sobre a volta de Cristo, isso traz para nós cristãos uma esperança muito grande. Nós somos um povo, eu tenho falado isso nas pregações, e a Escritura traz esse ensinamento para nós, que nós somos um povo cheio de esperança, porque a nossa esperança ela está depositada justamente em Cristo, no que Ele vai fazer por nós, que Ele já fez e no que Ele vai fazer, que é buscar a sua igreja. Então essa é a nossa esperança. A nossa esperança é que o Senhor virá nos buscar. Muitos, quando Ele voltar, estarão mortos, alguns estarão vivos, mas todos nós vamos experimentar da glória do Senhor quando Ele voltar para nos buscar. Nós não sabemos o dia nem a hora, nós só temos que vigiar e confiar no nosso Deus. Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, vamos ler dos versículos 13 até o versículo 18. Abra sua Bíblia aí para você, eu vou ler e você me acompanha. Me acompanha com a sua Bíblia aberta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. E diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Veja, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, esses irmãos aqui, eles estavam sofrendo, né? Eles estavam tristes por conta da falsa ideia que eles tinham, né? Da ideia errada que eles tinham acerca, né, da volta de Cristo. Então, eles achavam que aqueles irmãos, né, aqueles crentes que haviam morrido, eles não iriam participar dessa glória de Cristo, né? Eles não iriam participar daquilo que nós cristãos vamos participar, né? Então eles estavam tristes. Então o apóstolo Paulo aqui escreve para eles e diz, não é dessa forma. Os que já morreram, eles vão ressuscitar. Ou seja, eles também vão participar desse momento glorioso. Veja, o arrebatamento, né, o Sproul vai trazer essa ideia aqui, é uma transformação miraculosa de todos os cristãos vivos para o paraíso na volta de Jesus. Então, Jesus vai acontecer o arrebatamento da igreja, né? Aqueles irmãos que já morreram, talvez nós, quando Jesus voltar, já estaremos mortos, vamos ressuscitar, né? Os que estão mortos vão ressuscitar, e todos juntos, os mortos que ressuscitaram, mais os que estão vivos e que são cristãos, né? Os que são do Senhor, eles serão arrebatados, né? Eles irão ver a glória do Senhor. Então veja, irmãos, há muita informação errada hoje sobre o arrebatamento, né? Várias igrejas, vários pensamentos acerca desse assunto, né? Existem até alguns filmes, né, que vão falar sobre isso, músicas, né? Tem uma música da cantora Damares que ela fala, né, que até do piloto do avião, enfim, tá lá o piloto e ele vai ser arrebatado e as pessoas que estiverem no avião que não forem vão morrer ali, enfim. São várias coisas que acontecem. E esse povo aqui, eles tinham essa ideia errada, né? Eles acreditavam que aqueles que morreram não iriam ver essa volta triunfante de Jesus, né? Eles não iam conseguir enxergar isso, eles não iam participar desse momento tão glorioso para nós, crentes. Nós lembramos aqui daquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Eu falei, acho que foi na aula passada, no estudo passado, que o apóstolo, que lá em Atos, diz bem assim, né? Aqueles homens, os anjos, os homens de branco lá falou: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, voltará na mesma forma como o viram subir. Então veja, da mesma forma que eles viram Jesus subindo de forma gloriosa, eles vão ver Jesus de forma gloriosa voltando para buscar a sua igreja. Então, irmãos, hoje existem muitas discussões acerca de arrebatamento, da volta de Cristo. Várias pessoas têm vários pensamentos, mas nós vamos aprender também aqui um pouco, né, na nossa visão cristã, reformada e bíblica, né, a visão correta acerca da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, enfim, tudo isso, né, que hoje tem sido falado e as pessoas até não falam coisas que a Bíblia não dá margem nenhuma para isso. Então, a primeira coisa que precisamos aprender é que nós vamos participar dessa volta de Cristo. Nós vamos participar desse momento glorioso, desse momento
feliz para nós como cristãos. Nós vamos participar. Se já estivermos mortos, vamos ressuscitar. Né? Se ainda não estivermos mortos, nós vamos ver. Então, Paulo, ele falou isso, né? No texto que nós lemos. No versículo 16 e 17, ele disse assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, os mortos em Cristo são os cristãos que já morreram. Né? Então, no dia que ressoar a trombeta, que a voz do arcanjo, né? Que o próprio Senhor descer do céu, esses que estão mortos, que já morreram, eles vão ressuscitar. Né? Aí aqueles que foram comidos por tubarão, aqueles que foram cremados e que jogaram a cinza no mar, não sei como vai acontecer, mas eles ressuscitarão primeiro. Depois disso, né, depois dos que estarem mortos ressuscitar, depois disso, os que estivermos vivos, né, nós que estamos vivos, né, se acontecer no período que nós ainda estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então veja, os mortos vão ressuscitar e nós, junto com eles, seremos arrebatados. Ou seja, todos juntos. Os que já morreram vão ressuscitar e junto com os que estarão vivos, todos eles serão arrebatados para os céus e estarão eternamente com o Senhor. Então, irmãos, perceba aqui uma questão. A ideia que o texto aqui, o apóstolo Paulo vai trazer, né, que o propósito dos mortos se levantarem, né, de serem arrebatados, a ideia é que eles vão ser arrebatados para ir embora, para ir para o céu e se encontrarem com Jesus. Essa é a ideia, de nos encontrarmos com o Senhor. Não é que Jesus aqui, o texto não vai trazer a ideia, e algumas pessoas vão pensar isso, que esses vão ressuscitar para ficar ainda aqui nessa terra, sofrendo por um tempo, enfim. Não é isso que vai acontecer. Nós vamos participar desse momento. Todos nós, os que estiverem mortos, os que estiverem vivos, vamos participar desse momento. Então, veja que a ideia de Paulo aqui é confrontar esses irmãos. Né? Confrontar esses irmãos que tinham esse pensamento errado. Né? De que, meu Deus, o meu pai que morreu, porque eles tinham muito a ideia de que Cristo iria voltar ali naquele período. Né? Eles tinham muito essa ideia. Então eles pensavam, meu pai morreu e agora ele não vai participar disso. E eles se entristeciam com isso. E Paulo vai trazer a ideia, não vai acontecer isso. Eles vão ressuscitar e nós que estamos vivos, todos juntos, nós vamos ser arrebatados para o céu. Nós vamos estar com o Senhor. Então, primeiro vai acontecer isso. E aí Paulo mostra isso para eles claramente. Primeiro vai acontecer, né, dos que estão mortos ressuscitarem. Ou seja, nós que estamos vivos, os que estiverem vivos, vamos ver os mortos ressuscitando. Nós vamos ver tudo isso, esse processo maravilhoso que a gente às vezes nem consegue imaginar direito como é, mas vai acontecer e nós vamos ver isso. E nós vamos estar com o Senhor. Então, ainda falando da volta de Cristo, Paulo também vai mostrar, agora na sua segunda carta a Tessalonicenses, que Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, ele trata muito sobre essa questão da volta de Cristo, de quem já morreu, arrebatamento. Paulo trata muito sobre isso. E agora ele vai tratar na segunda Tessalonicenses a questão da apostasia. Vai haver um tempo de apostasia. Vai haver esse tempo. E eu queria chamar você a abrir, convidar você a abrir em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2,
Pule algumas... Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, pule algumas páginas aqui e chegue lá no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12, que vai dizer assim, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoreis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que governa, que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, o que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor na verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitar-se com a injustiça. Então veja aqui, ó, Paulo tratando mais uma vez sobre a volta de Cristo, né, que naquele período ali, várias pessoas já ensinavam várias coisas, e Paulo diz, ó, Paulo escreve isso para ensinar, ó, vai acontecer isso. Né, várias pessoas estão dizendo, ó, Jesus está voltando e tá, vai voltar, enfim, aí Paulo vai dizer, ó, fiquem calmos. Isso só vai voltar quando isso aqui acontecer. E ele está falando aqui, meus irmãos, da apostasia, desse tempo de apostasia, né? Antes de Cristo retornar, é isso que Paulo vai mostrar aqui, antes de Cristo retornar, haverá uma grande apostasia. Irmãos, a apostasia não é ter muitos ímpios, ter várias pessoas que não acreditam em Deus, ou que não respeitam a palavra de Deus, dizem até que Deus existe, mas não tem nenhum respeito por ele. Não é isso que Paulo está dizendo. Apostasia, na verdade, não é nem o que Paulo está dizendo, é o que a palavra apostasia significa. Apostasia, irmãos, é aquelas pessoas que se afastam da fé, que apostatam da fé, que abandonam a fé, né? É aquele que é cristão, mas que em um determinado momento da sua vida ele resolve não mais crer no Senhor, resolve não mais crer no Evangelho, na verdade do Evangelho, e prefere acreditar em mentiras. Então são pessoas que fizeram sua pública profissão de fé, que se batizaram, né, que falaram sobre Cristo e que hoje, né, ou então vai acontecer que irão se afastar do Senhor. E nós conhecemos na história da igreja brasileira várias pessoas, né, várias pessoas que apostataram da fé,
que acreditavam em Deus e agora não acreditam mais, né? Por exemplo, nós temos o relato da nossa igreja mãe, se assim eu posso falar, né? A igreja americana, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos tem a igreja presbiteriana do Norte e Sul, e a nossa mãe, ela apostatou da fé. A igreja que enviou o missionário Simonton, ela apostatou da fé. Hoje é uma igreja que aceita pastores homossexuais, enfim, pastoras, e enfim, tantas coisas erradas aí. É uma igreja que apostatou da fé verdadeira, porque a fé, Paulo vai falar que dá verdade, e aí acreditam em mentiras, mudam o que a palavra de Deus ensina. E aí Paulo vai dizer, ó, vai acontecer uma grande apostasia. Naquela época dele já acontecia, e ele vai dizer, ó, só que quando tiver Jesus, vai acontecer uma grande apostasia, irmãos. E quando vamos estudar a história, nós vamos ver, por exemplo, na Europa, os países, o berço do protestantismo, hoje várias igrejas fechadas. Não existe mais a religião protestante praticamente. Lá hoje, por exemplo, França e vários outros países da Europa que já foram grandes centros, né? Tiveram grandes igrejas. Hoje, o Brasil, por exemplo, está enviando missionários para pregar nesse lugar, porque hoje são países que praticamente não existe mais a fé protestante, porque as pessoas elas apostataram da fé. Então, Paulo vai trazer essa ideia, vai mostrar, ó, vai acontecer uma grande apostasia. Várias pessoas que acreditam em Deus vão deixar de acreditar. Irmãos, na verdade, são os ímpios que estão na igreja. Vai chegar um momento que eles não vão suportar a verdade e eles vão se entregar a mostrar que realmente eles são ímpios. Então vamos orar para que não seja um de nós que vai apostatar da fé. Né, que não sejam os nossos familiares. E se tiver algum familiar nosso que apostatou da fé, continue orando para que ele volte ao Senhor. Volte para o Senhor. Mas Paulo vai trazer isso, ó, vai acontecer uma grande apostasia. Isso vai acontecer. Vocês esperem isso, vai acontecer. E aí outra coisa que ele vai falar aqui, que também é muito mal interpretado hoje, é a questão do anticristo. Vai aparecer o anticristo. Paulo vai dizer aqui, né, o homem do pecado, o filho da perdição. E esse que Paulo vai dizer aqui que é o homem do pecado é o que nós chamamos de anticristo. Né, o que nós chamamos, nós nos referimos geralmente como anticristo. O anticristo, o nome já diz, é aquele que é oposto, que se opõe, né, que é contra a Cristo, os ensinos de Cristo. E esse vai vir com mentiras, esse vai fazer milagres com mentiras, enfim, vai acontecer isso. Então, irmãos, nós devemos ter cuidado com o anticristo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7, né, nós já lemos, mas eu vou ler novamente, diz assim, com efeito, o mistério da equidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, naquela época de Paulo, o anticristo ele já estava agindo. O espírito do anticristo, né? Os teólogos vão falar isso. O espírito do anticristo ele já estava agindo. E hoje, irmãos, o espírito do anticristo ele já opera no nosso meio, no nosso mundo. Por exemplo, os falsos profetas, né, com seus falsos ensinos, que pega o ensino bíblico e deturpa. Esses são considerados anticristos, servos do anticristo. Porque eles estão ali agindo. Então o anticristo ele está presente no nosso meio. É aquele que ensina falsas doutrinas, é aquele que se levanta contra Cristo, aquele que muda o ensino bíblico. Esses são considerados como anticristos. São os pequenos anticristos, ou seja, o espírito do anticristo ele já está agindo. Irmãos, hoje tem acontecido igrejas que falam de milagres, e às vezes acontecem esses milagres, essas curas. Mas é baseado na mentira, e o diabo está usando esses
pastores para curar pessoas e às vezes às vezes não, muitas vezes ele consegue enganar muitas pessoas. Várias igrejas com o nome de evangélicas, e, enfim, são igrejas que na verdade servem não a Deus, mas ao anticristo, com seus ensinos falsos, dizendo que a Bíblia não é verdade. Paulo vai trazer isso. Em 1 João vai escrever assim, lá em 1 João capítulo 2:18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Veja, Pedro já escreve, João, desculpa, dizendo que ali naquele tempo dele já era os últimos dias, porque eles já estavam vendo os anticristos. Ele vai dizer que muitos já são os anticristos, ou seja, os falsos mestres daquela época, aqueles que enganavam as pessoas, que entravam nas igrejas com ensinos falsos. Pedro, João já chamavam esses de anticristo. Ele vai dizer, tem muitos anticristos. E nos nossos meios, irmãos, no nosso contexto, há muitos anticristos. Haverá uma multidão de anticristos. Eu trouxe aqui uma ideia aqui para falar quem é o anticristo, irmãos. O anticristo, a ideia, a maioria dos teólogos, é que o anticristo ele não é uma pessoa. Muita gente vai dizer, não, o anticristo vai ser, sei lá, um líder religioso, vai ser alguém, uma pessoa vai se levantar como anticristo e vai castigar a nação, e vai castigar as pessoas e principalmente os crentes. Não é isso, o ensino bíblico não é isso. O anticristo, na verdade, não é uma pessoa em si. São ensinos, são filosofias, claro, são pessoas, né, que ensinam coisas erradas. Mas a ideia de um anticristo, aquele que será realmente, vamos dizer assim, que é o pai de todos esses anticristos que existem por aí, a maioria dos teólogos vão mostrar que é o próprio diabo. O próprio diabo, ele é o anticristo. E todos esses anticristos que já estavam lá no período de Paulo, de João, e que existe hoje, eles são servos desse anticristo maior que é o próprio diabo. Então, irmãos, tenha cuidado, porque às vezes você está sendo enganado, né? Nós temos visto aí tantos vídeos falando de religião, de Jesus, com tantos ensinamentos errados, e muitas vezes, irmãos, esses ensinos são ensinos do anticristo. É o espírito do anticristo agindo e talvez enganando você, enganando a mim. Por isso nós temos que aprender, ler a palavra de Deus para não sermos enganados. Porque às vezes a palavra de Deus já diz, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes nós somos enganados porque nós não conhecemos o que é o certo. E aí quando vem alguém falando bonito, falando coisas interessantes, a gente passa a acreditar. Tem uma música muito linda, eu agora acabei esquecendo o nome dela, mas música que fala muito sobre milagres que acontecem hoje. Hoje às vezes você diz que não, nós não conseguimos ver milagres, é difícil eu ver milagre. Irmãos, hoje nós temos visto milagres diariamente. Quando alguém ouve a palavra de Deus e se converte, isso é um milagre muito grande que está acontecendo. E esse milagre para aquela pessoa é muito melhor do que, por exemplo, se ela estivesse com uma doença e fosse curada. Porque a cura da doença não garante que ela vá para o céu, mas quando ela crê no Evangelho, crê em Cristo e se converte verdadeiramente, acontece sim um milagre. E o anticristo, e nós temos visto, irmãos, igrejas que falam muito sobre milagres, e eu não estou dizendo que não tem que acontecer, que nós não podemos pregar, que Deus pode curar. Ele pode sim, Ele cura.
Mas, irmãos, nós devemos ter cuidado porque o anticristo, o apóstolo já falou, o apóstolo Paulo, que às vezes ele cura, ele faz milagres com mentira. Às vezes o diabo cura pessoas. Nós temos visto aí um homem, acho que João de Deus, o nome dele, que foi preso recentemente, né, por abuso sexual, enfim. Há relatos de várias pessoas, não foi uma, duas, são centenas de pessoas que relataram que foram curadas por ele. Foram curadas. Que ele fez realmente um milagre. Irmãos, e eu acredito que essas pessoas realmente foram curadas. Mas não foi Deus que curou. Foi o próprio diabo. Né? Ou seja, o espírito do anticristo agindo, trabalhando, usando pessoas, né, no nosso meio. Mas aí Paulo também traz um ensino para nós, assim, que traz uma alegria para nós, é que é no versículo 18, quer dizer, no versículo 8 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que diz assim, ó: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. No dia que Jesus voltar, irmãos, o anticristo, ele será derrotado com o sopro do Senhor. Veja, ele ainda age, ele está agindo, na verdade. O anticristo, ele está agindo. Mas vai chegar o dia que com o sopro do Senhor Jesus, ele será destruído. Ele será derrotado definitivamente. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Existem várias interpretações acerca do ensino sobre a volta de Cristo. Mas entenda, irmãos, Cristo, ele não voltará, como alguns vão dizer, ó, Jesus. E esse pode ser um estudo para outros momentos, para estudarmos com mais detalhe cada pensamento. Né? Existe, só para trazer aqui para vocês, correntes ideias chamadas pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista, pós-milenismo e amilenismo, que é o que nós conhecemos. E só uma resposta rápida do que seja cada um. O pré-milenismo histórico, ele vai pregar, ele vai ensinar que haverá uma grande tribulação, ou seja, a igreja vai sofrer muito, uma tribulação muito grande, e aí Cristo, ele vai aparecer. Depois de um momento de tribulação muito grande, Jesus aparece, derrota o anticristo e aí o que vai acontecer? Jesus, baseado lá no texto de Apocalipse 20, essas pessoas vão dizer que Cristo irá reinar por 1000 anos aqui nessa terra. Depois que ele reinar 1000 anos, aí nós agora iremos para o céu. Esse é o ensino do pré-milenista histórico, e que não existe isso, não vai acontecer. Jesus, ele vai voltar para nos buscar e não vai ter esse negócio dele reinar 1000 anos. O outro, que é o pré-milenista dispensacionalista, vai dizer que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Vai chegar o dia, por exemplo, eles entendem que pode isso acontecer amanhã. Tá lá eu em casa, ou tá lá eu no supermercado, por exemplo, eu e vários crentes, como vários ímpios, e vai acontecer de uma hora para outra, eu mais os crentes, os que são fiéis ao Senhor, vão ser arrebatados. De um momento para outro, assim, vão desaparecer como fumaça. Sumiu. E agora vai ficar só os ímpios. Então eles vão entender isso, que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, né, os crentes vão ser arrebatados. Depois que isso acontecer, o anticristo, ele virá, e aquelas pessoas que vão ficar, os ímpios, vamos dizer assim, eles vão ser castigados pelo anticristo, mas eles ainda vão ter a oportunidade de se converter, mas vai ser muito difícil porque eles vão sofrer muito. Quem se converter vai sofrer muito. Aí vem aquela ideia do chip, colocar o chip, quem não colocar, enfim, não vai poder comprar, e tem todo aquele ensino. Então esse é o pré-milenismo histórico. Depois tem o pós-milenismo.
O pós-milenismo ele vai ensinar que vai acontecer uma conversão em massa. Várias pessoas, né? Todo mundo vai se converter, o mundo todo vai se converter, todo mundo vai ser crente, todo mundo vai ser crente. Todo mundo vai se converter ao Senhor. Isso é nos 1000 anos, né? Vai ter um reinado de 1000 anos. Por exemplo, isso pode acontecer também amanhã. A partir de amanhã todo mundo vai se converter, então vai passar 1000 anos, né? Todo mundo o mundo, a Terra, o planeta, todo mundo sendo crente por 1000 anos. Aí depois desses 1000 anos, todo mundo sendo crente, aí Jesus vai voltar. Esse é o ensino deles. Só que agora chega o que nós chamamos de amilenismo, que é o que nós cremos, a Igreja Reformada. Nós vamos entender que o Apocalipse 20 vai falar sobre 1000 anos não é literal. Não é que vai acontecer 1000 anos, de fato. Mas é que esse 1000 anos, ele é simbólico. É simbólico, ou seja, esse 1000 anos começou quando Jesus derrotou ali o diabo no deserto. Começou ali, no ministério de Jesus. De quando Jesus iniciou o ministério até o dia dele voltar, nós entendemos que 1000 anos é esse tempo. Então 1000 anos, assim como o Apocalipse vai falar muito de números, né? Não é que os números são literais, não é isso. Então os 1000 anos, eles são esse tempo, é um tempo que nós não sabemos, pode ser 2000 anos, pode ser 3000 anos, pode ser 20.000 anos, nós não sabemos. O que acontece é que esses 1000 anos entre o ministério de Cristo e a volta dele. E nesse período vai acontecer muitas coisas, vai acontecer apostasia, né? O anticristo vai agir como já está agindo, né? Como nós vemos. E é esse o nosso entendimento sobre a volta de Cristo. Né? Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. O que nós sabemos é que nós precisamos ser fiéis ao Senhor e termos esperança de que um dia todo esse sofrimento aqui vai acabar. Né? Tudo isso que nós passamos aqui vai acabar, porque Cristo ele virá. Ele vai destruir o anticristo. Né? Todos aqueles que estão mortos em Cristo vão ressuscitar, e junto com os que estarão vivos, eles irão para o céu. Já os ímpios, infelizmente, né, eles serão condenados e serão lançados no lago de fogo do enxofre, junto com o diabo e os seus anjos. Outro ensino muito errado que às vezes a gente pensa, né, só para a gente encerrar aqui, é que os ímpios eles irão ser castigados pelo diabo eternamente. Na verdade não é isso. O próprio diabo vai ser castigado eternamente junto com eles. É o diabo, os seus anjos e os ímpios que serão jogados no lago de fogo e enxofre. E eles vão sofrer eternamente, né? Sem ter mais chance nenhuma de ver o Senhor. Então, irmãos, agradeça a Deus, né, por você fazer parte desse povo que aguarda, que tem esperança de que um dia irá com Cristo. Né? De que você vai ressuscitar. Se você estiver morto, você vai ressuscitar no dia final. Para subir às alturas com o Senhor. Né? Para ver a glória do Senhor. E você e nós, né? Se Cristo voltar ainda no período que nós estivermos vivos, nós vamos ver as pessoas sendo ressuscitadas e nós vamos também ser arrebatados e ir embora com o nosso Senhor. Então, para nós, essa é uma esperança muito grande, que Cristo vai voltar. Não sei o dia, não sei a hora, mas Ele vai voltar. Então, irmãos, quando eu sei disso, tudo isso que eu passo aqui nessa terra, principalmente as coisas ruins, as experiências ruins, isso deve me trazer, quando eu lembro da esperança que eu tenho, deve me trazer um consolo de que tudo isso vai acabar. O pecado não vai mais me atingir, o diabo não vai mais me atingir, o anticristo não vai mais me atingir, me enganar, e lá não haverá choro nem ranger de dentes. Lá nós estaremos eternamente felizes, sem problema nenhum, porque lá o Senhor está conosco eternamente. Lá veremos o nosso Senhor face a face. Né? Então,
esse foi o último capítulo desse livro, né? Espero que os irmãos tenham aprendido, tenham sido edificados. Qualquer dúvida, entre em contato, a gente pode conversar, né? A gente manda mensagem para mim, liga para mim, a gente pode conversar várias coisas sobre a Bíblia. Se você também precisar de um aconselhamento, estou à disposição, liga para mim, manda mensagem, né? Se for possível, a gente pode marcar uma visita presencial. É mais difícil isso por conta do número da pandemia, né? Na nossa cidade, mas eu estou à disposição dos irmãos. Questão de dízimo e oferta, já sabe, né? Procura Luiz, procura Genivaldo, procura os presbíteros, procura os irmãos para você entregar seu dízimo e suas ofertas ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, então nós precisamos ser fiéis a Ele. Não deixemos ser enganados pelo espírito anticristo, que às vezes usa até pastores, ditos pastores, para ensinar coisas erradas a nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos dê uma semana, um resto de semana em paz. E domingo nós temos a nossa próxima live. Também não esqueça, mulheres, sábado temos a nossa live com as mulheres, com Thalita, a esposa do pastor Joab, lá de Recife. Ela vai falar um pouco sobre a questão emocional, ela que é psicóloga. Ela vai falar sobre isso e certamente vocês vão ser edificadas. Convide outras pessoas, de outras igrejas, que não seja crente também. Convide as mulheres para participar. Sei lá no Instagram da nossa igreja. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar aqui e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito conosco. Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensino. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor um dia vai voltar e para nós isso é uma esperança, é algo que traz para nós uma alegria muito grande, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos. E nós agradecemos ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, abençoando com a Tua palavra, nos abençoando também com toda sorte de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, não deixando faltar o alimento, nos guardando a nossa saúde. Sabemos que irmãos nossos da nossa igreja, Peniel, de outras igrejas foram acometidos por essa doença, o Covid-19, graças ao Senhor foram recuperadas, já passaram desse período. Nós agradecemos por isso. Pedimos também por aquelas pessoas que perderam entes queridos, com esse vírus, que eles sejam confortados pelo Senhor. Ó Deus, aqueles que estão sofrendo com esse vírus também, que o Senhor cuide. E aqueles que estão amedrontados, que o Senhor cuide de nós, continua cuidando. Na verdade, o Senhor está no controle de toda a situação e nós cremos nisso, e quando duvidarmos disso, que o Senhor mesmo nos lembre. Nos dá uma semana, um resto de semana em paz, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Boa noite, irmãos. Até o nosso próximo estudo, a nossa próxima live. Deus abençoe.